Namastê, Hare Krishna. Nós convidamos o irmão Trineto, que é o Hare Bhakta. Ele entrou no Hare Krishna desde 2002, aqui em Salvador. É psicólogo, autor de vários livros, e vai falar para a gente, né, sobre essas questões, né, relacionadas à psicologia. Sinta-se à vontade, seja bem-vindo. Namastê. Namastê, obrigado, Tulasi, pela oportunidade, obrigado a todos que vieram, né, participar e a gente poder compartilhar um pouco dos saberes. Então, assim, como a Tulasi colocou, né, meu nome é Hari Bhaktadasa, eu sou discípulo da Anvantari Swami, sou de Salvador, eu tenho uma formação em psicologia, né, pela Universidade Federal da Bahia, e a minha caminhada, né, profissional foi dentro da abordagem da psicologia junguiana, né? Então, como vocês devem saber, a psicologia ela tem várias abordagens, várias teorias de compreensão, estudo do homem e de condução do processo psicoterapêutico. E eu trabalho dentro da linha junguiana e estou aqui em Campina Grande, né? Eu sou de Salvador, mas estou aqui desde 2008. Eu fiz o seminário aqui em Campina em 2004, no seminário do Maharaj Dhanvantari, e depois eu fiquei um ano em Vrajadama, em 2005, que é uma comunidade rural. Fui brahmachari lá, fui pujari, depois fiquei mais um ano em Salvador como pujari, adorando as deidades, né? Então, fiquei mais ou menos 3, 4 anos dentro do sistema monástico, e aí depois, já tinha me formado em psicologia, fui fazer minha formação, minha especialização dentro da linha junguiana. Então, estou aqui em Campina desde 2008, aqui eu trabalho no Hospital Regional da cidade, né? Eu sou concursado e também tenho um consultório clínico, né? Trabalho com consultório presencial e atendimento online. Então, eu fiquei muito agraciado, assim, muito satisfeito. Fiz, na verdade, o convite a Tulasi, e a gente já se conhecia, mas a gente não tinha, assim, percebido isso, porque eu conheci a filha dela, quando a filha dela entrou no movimento Hare Krishna em Salvador, eu já estava lá, e vi a Tulasi, já conhecia a Tulasi assim, de vista, mas só agora que a gente juntou as fichas, né? Mas desde que eu abordei ela no WhatsApp, divulgando o meu trabalho, ela foi muito solícita, muito educada, e aí eu, né, vendo o acolhimento dela, eu sugeri a realização dessa live. Tá certo? Então, mais uma vez, obrigado, Tulasi, pela oportunidade. Então, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho, tá? Sobre a psicologia como um caminho de transformação e desenvolvimento espiritual, né? O tema da live de hoje que foi sugerido. Como vocês devem saber, né, a psicoterapia, o trabalho psicoterapêutico, é um trabalho que visa, basicamente, dar um tratamento a questões de ordem emocional. Geralmente, quando a pessoa procura a terapia ou a psicoterapia, né, que eu vou usar aqui como sinônimos, elas estão aflitas, estão com algum problema, alguma dificuldade que elas não conseguem resolver pelos próprios recursos, e aí muitas vezes, na grande maioria das vezes, às vezes esses problemas se acumulam, se intensificam a tal ponto que elas entendem que sozinhas elas não conseguirão sair daquela situação. Então, geralmente são situações de crise, conflitos, né, de diferentes ordens, e aí nesse movimento elas buscam o processo terapêutico como uma forma de é, minimizar ou aliviar essas questões sintomáticas que elas estão vivenciando, que elas não conseguem resolver. Então, geralmente, o trabalho terapêutico começa nessa perspectiva, né? E aí, para a gente falar de terapia como caminho de transformação e desenvolvimento espiritual, que é o tema central dessa live, é muito importante a gente entender o que significa transformação dentro de um trabalho terapêutico e o desenvolvimento espiritual. Por que o desenvolvimento espiritual é importante também para o nosso desenvolvimento como um todo?
né? Não só espiritual, mas também psicológico, emocional. Então, quando a gente fala de transformação no processo terapêutico, a gente não está falando só do fortalecimento do ego, né, que é a nossa identidade pessoal. A gente não está falando só na nossa adaptação à vida social, à vida coletiva, né? Existem linhas de psicologia que trabalham muito nessa perspectiva do sujeito estar mais adaptado, estar mais orientado à vida social, à vida coletiva, e também a esse ego, essa identidade estar mais estruturada e fortalecida. Então, esse é uma linha também de trabalho na psicologia, que a linha junguiana também desenvolve, só que pensar em transformação apenas sobre essa perspectiva ainda é uma perspectiva limitada, porque a psicoterapia é um recurso, é uma ferramenta que visa também o desenvolvimento das nossas potencialidades, o desabrochar da nossa essência, do nosso potencial criativo, que tem muito a ver com a perspectiva de Jung, de que, como seres humanos, somos endereçados ao desenvolvimento através do processo de individuação, né? Que é um processo que dura a vida inteira, onde a gente busca, a cada dia, a cada momento, atualizar as nossas potencialidades e nos tornarmos uma pessoa mais inteira, mais integrada. Então, a transformação no trabalho terapêutico, ela visa isso, ela visa o encontro também, né, além da questão do fortalecimento do ego, da adaptação, de a gente aprender a viver e conviver em sociedade. A transformação também implica a necessidade do desabrochar desse potencial criativo, né? E para isso, no trabalho terapêutico, a gente utiliza de uma série de recursos, como análise dos sonhos, né? O trabalho de confrontação, o trabalho de encontro com as imagens que aparecem no trabalho terapêutico em termos de fantasias, crenças, sonhos do paciente. Enfim, a gente utiliza todos os recursos que o paciente traz para a terapia, né, todos os conteúdos que o paciente traz para a terapia, para que possamos entender, juntamente com o paciente, que é um trabalho de cooperação, a gente possa entender quem é essa pessoa que está diante de nós, né? Qual é a sua essência? Qual é o seu potencial? Qual é o seu dharma, dentro de uma linguagem mais da nossa tradição, né? Então, eu poderia dizer aqui, fazendo uma aproximação com a tradição védica, que a psicoterapia junguiana ela vai trabalhar o paciente para que ele se afine cada vez mais ao seu dharma, aquilo que tem a ver com a sua natureza, né? Como a gente sabe, a palavra dharma significa aquilo sem o qual um objeto deixa de existir. Então, quando a gente fala, por exemplo, do dharma da água, é molhar, do dharma do fogo é queimar, do dharma do vento é secar e aí por diante. Então, dharma é aquilo sem o qual, né, a gente deixa de existir. A gente deixa de ser quem somos. Então, quando a gente aplica o conceito do Dharma à dimensão humana, a gente aprende, nós aprendemos, que o Dharma tem a ver com aquilo que constitui a nossa verdadeira natureza, certo? Então, o trabalho terapêutico ele vai caminhar nessa perspectiva para que a gente se afine à nossa essência cada vez mais verdadeira. E nessa caminhada, a gente não pode também falar de transformação sem citar a necessidade da gente se conhecer cada vez mais, através do trabalho do autoconhecimento. Então, muitas vezes, quando a gente ouve sobre autoconhecimento, né, e a gente está vivendo um período, assim, de muitas teorias, muitas abordagens que enfatizam a importância disso, isso é muito bom, né? Muitas vezes as pessoas acham que se conhecer é conhecer apenas os potenciais que já têm alguma consciência e desenvolvê-los, né? Então, existem algumas linhas, alguns processos que às vezes não são psicologia, como coaching ou outras abordagens, que enfatizam muito o desenvolvimento dos potenciais que já temos consciência.
Mas, na abordagem junguiana, autoconhecimento não é só isso. Autoconhecimento também é tomar consciência de fatores inconscientes que podem estar afetando a nossa vida, muitas vezes até de forma negativa, de forma destrutiva, né? Então, por exemplo, às vezes uma pessoa, ela tem uma certa dificuldade na vida profissional dela, ela não consegue se desenvolver, ou na vida amorosa, na vida afetiva, ela não consegue sustentar determinados vínculos, ou ela tem algum tipo de fobia, algum tipo de compulsão, e muitas vezes ela não tem consciência do que pode estar produzindo essas situações na vida dela. Muitas vezes são questões relacionadas à formação pessoal dela na infância, questões relacionadas à relação com pai, com mãe, com figuras de referência, enfim, muitas vezes fatores inconscientes também podem estar inibindo o nosso desenvolvimento, inibindo o nosso progresso, sabotando as nossas escolhas conscientes. Então, por isso que o trabalho terapêutico junguiano, ele também vai jogar luz, ele vai jogar consciência, ele vai jogar alguma compreensão sobre o que é que está travando a vida daquela pessoa em uma determinada área, em um determinado campo da vida dela. Então, isso também inclui o processo de transformação. Então, veja que quando a gente fala de transformação, a gente está falando de várias facetas aqui do trabalho terapêutico, né? A transformação através do fortalecimento da nossa personalidade, do nosso ego, na nossa estrutura egóica, a transformação que também está associada a gente conseguir se adaptar e conviver minimamente em sociedade, e a transformação relacionada ao desenvolvimento dos nossos potenciais e também a identificação de fatores inconscientes que podem estar sabotando determinadas escolhas das nossas vidas, tá? Então, veja que o trabalho terapêutico ele traz essa pluralidade de situações que podem ser contempladas a depender da relação que o terapeuta vai estabelecendo com o paciente, a depender também das demandas do paciente. Porque cada paciente que chega ao consultório tem a sua própria demanda, tem a sua própria dinâmica, e a gente vai conduzir o trabalho de acordo com as necessidades de cada paciente, certo? E, nesses termos, já que a gente falou de transformação, de desenvolvimento, nós não podemos desconsiderar também uma dimensão significativa para o nosso desenvolvimento como um todo, que é a dimensão espiritual, certo? Então, no trabalho junguiano, na perspectiva junguiana, nós consideramos que a espiritualidade é uma dimensão essencial para o nosso senso de inteireza, certo? E aqui, pessoal, é importante a gente fazer uma diferença entre perfeição e inteireza, certo? O Jung, né, ele costumava dizer que perfeição é atributo dos deuses, é algo que está fora da ordem do humano. Mas a inteireza é a capacidade da gente ser cada vez mais inteiro, ou seja, da gente conhecer os nossos potenciais, mas conhecer também os nossos pontos fracos, a nossa vulnerabilidade, né? A nossa sombra, que é um outro aspecto da nossa personalidade, onde estão características que nós não queremos reconhecer em nós mesmos, né? Dentro de uma perspectiva espiritual, a gente poderia associar a sombra com os anartas, né? Que são aquelas coisas que não são favoráveis ao nosso desenvolvimento como um todo, e principalmente ao desenvolvimento espiritual. Então, a inteireza envolve tudo isso. É você estar ciente, não só de quem você é conscientemente, mas estar ciente também das suas fraquezas, das suas dificuldades, dos seus pontos cegos, porque todos nós temos, né? Pontos cegos, coisas que não damos conta, e não é só ter consciência de tudo isso, é trabalhar diligentemente, é trabalhar conscientemente para se aperfeiçoar como pessoa.
Então, essa é a grande diferença entre perfeição e inteireza. A inteireza busca o aperfeiçoamento pessoal. Então, quando a gente fala de aperfeiçoamento, a gente está falando de algo que é gradual. Gradualmente, nós nos tornamos pessoas melhores, né, do que fomos até aquele momento. E isso exige um trabalho que os processos espirituais nos dão ferramentas para isso, né? A psicoterapia nos dá ferramenta para isso, e é um trabalho que visa esse essa busca por ser mais inteiro, por integração, tá? Então isso é muito bom para deixar assim colocado, né? Porque eu não estou trazendo só uma perspectiva minha como profissional, eu estou trazendo uma visão pela qual da abordagem que eu acompanho, né? E aí nesse sentido a espiritualidade é uma dimensão muito importante, embora algumas linhas da psicologia não considerem tanto, né? Mas na perspectiva junguiana a espiritualidade é algo fundamental para o nosso desenvolvimento. É claro que sabemos que também podemos nos dedicar a um caminho espiritual ou a uma religião, e isso pode ser um fator de desenvolvimento neurótico, digamos assim, né? A religião também pode estar a serviço do adoecimento das pessoas, principalmente se for um processo religioso que não estimula as pessoas a pensar, a refletir, a acompanhar o seu próprio desenvolvimento, né? Se forem processos que trazem um conhecimento muito hierarquizado, onde as pessoas têm que fazer porque têm que fazer, sem estimular aquela reflexão e sem entender também que cada pessoa é um indivíduo em particular, né? Então, por exemplo, quando no Bhagavad Gita, né, para não falar de outras religiões, então vamos falar aqui da que eu estou vinculado, né, no processo da consciência de Krishna. Krishna fala no Bhagavad Gita as qualidades dos devotos dele, né? Tem um capítulo específico só sobre isso. Quando você lê ali, né, uma pessoa desavisada chega a se assusta, porque são tantas referências, né, o nível de exigência, digamos assim, é tão alto que muitas vezes a gente lê aquilo ali, poxa, eu nunca vou chegar nesse lugar, né? Mas entendam que o Bhagavad Gita é uma escritura onde o Senhor Cristo, né, ele vai trazer um padrão de vida espiritual, um padrão de consciência mais elevado. Então, ele vai estar sempre nivelando por cima, tá? Então, quando Krishna fala do seu devoto no Bhagavad Gita, ele não está falando de um devoto neófito, um devoto intermediário, né? Ele está falando de Uttama Bhakti, o devoto mais elevado, a plataforma de devoção mais elevada. Então, ele estabelece um critério nivelando por cima, e nós vamos fazer a leitura do Bhagavad Gita com essa perspectiva e vamos nos perguntar: Krishna está falando aqui sobre a necessidade de sermos humildes, necessidade de sermos tolerantes, compassivos, equânime. Ok, mas como eu posso aplicar isso na minha vida? Dentro da minha atual condição, como eu posso ser humilde? Como eu posso ser equânime? Se eu não posso seguir 100% dessa humildade, equanimidade, tolerância e compaixão que Krishna descreve aqui no Bhagavad Gita, mas será que eu não posso seguir 5, 10, 20, 30%? Então, esse é o critério, né? É o critério entre o padrão real, que é o padrão, desculpa, o padrão ideal, que é o padrão que Krishna estabelece, e o padrão real, que é o padrão que eu consigo executar dentro do meu atual nível de desenvolvimento humano e espiritual. Então, isso é algo muito importante quando a gente fala sobre espiritualidade. Porque a espiritualidade, ela precisa ser, o Jung vai falar, né? Na época de Jung, não existia esse termo de espiritualidade, não era um termo tão recorrente, né? Ele usava mais a palavra religião e ele dividia a religião em dois aspectos, que é o aspecto institucional, que é a religião como sistema de crenças, com seus dogmas,
com seus ritos, né? Com a sua instituição, que é importante que haja isso, para a preservação da tradição, né? Na consciência de Krishna, a gente fala a preservação do parampará, da corrente de sucessão discipular. Então, tem que haver a instituição, mas, ao mesmo tempo, o Jung fala só a instituição não é suficiente. Tem que haver também a religião no seu sentido etimológico, que é o religare, é a reconexão com o divino. Né? Esse é o segundo sentido que Jung atribui ao termo religião. Então, esse religar e essa reconexão com o divino é o que hoje a gente entende como espiritualidade. Né? Então, você pode ter religião sem espiritualidade, certo? Aquela pessoa que segue só por seguir, né? Que não reflete, não questiona, não tem uma visão crítica no sentido de apreciar, questionar, de entender o seu próprio processo espiritual. Então, você pode ter uma pessoa estritamente religiosa, mas que não consegue fazer esse religare. Ela não consegue se reconectar ao divino, ela não consegue desenvolver uma relação pessoal com o divino. A relação com o divino ainda passa muito por um aspecto meramente institucional. Então, se ela segue ou se ela não segue, tá? Então, por isso que o desenvolvimento espiritual, ele precisa passar também por essa reflexão daquilo que temos condições de seguir, né? E da capacidade que temos de nos desenvolver espiritualmente passo a passo, tá? E o que é que tudo isso tem a ver com a psicoterapia, com o processo da terapia? Porque no processo terapêutico nós vamos ter a oportunidade exatamente de nos debruçarmos sobre tudo aquilo que impede o nosso desenvolvimento espiritual, né? A terapia, ela é interessante porque a gente trabalha sempre com duas perspectivas, né? A gente trabalha também com o que existe de pior, digamos assim, na natureza humana, com o que existe de mais perverso, mais difícil, mais sombrio na natureza humana, porque as pessoas trazem, né? Suas dúvidas, questões, medos, seus anartas, elas trazem, né? Mas a gente também trabalha com a lapidação do potencial que às vezes a pessoa tem, mas está encoberto, está oculto, né? Porque todo mundo tem um potencial, mas muitas vezes esse potencial é tão encoberto por várias camadas, né? Camadas ideológicas, camadas filosóficas, políticas, sociais, até religiosas, as camadas da influência da formação familiar, né? A voz de papai, a voz de mamãe, o que a gente tem que ser, o que a gente não pode ser. São tantas influências que a gente recebe que muitas vezes a pessoa tem um potencial ali de desenvolvimento, mas aquilo está totalmente encoberto e ela não consegue sair daquilo. Então, a psicoterapia é um trabalho que vai ajudar a gente a reconhecer esses aspectos mais difíceis, né, da nossa personalidade, que a gente precisa desenvolver, que a gente precisa tomar consciência, dar um tratamento a isso, digamos assim, e com isso, nós vamos ser pessoas um pouco mais inteiras, um pouco mais completas, digamos assim, para podermos nos dedicar à vida espiritual, né, e poder servir dentro do processo da consciência de Cristo ou em qualquer outra religião, poder servir de forma um pouco mais inteira, um pouco mais dedicada à missão pela qual a gente está disposto a seguir. Né? Então, esse é o papel importante que a psicoterapia pode vincular em relação à espiritualidade. E aí, só para fechar minha fala, né, para a gente abrir aqui um espaço para vocês perguntarem, a gente poder dar continuidade. Eu pensei muito no tema dessa palestra de hoje, baseado no último capítulo do meu livro, né, do meu último livro, né, que é esse livro aqui, O Refazendo a Alma, tá? Ele é um livro escrito sobre a forma de um diálogo entre um psicoterapeuta e estudantes universitários,
onde são discutidos vários assuntos sobre o trabalho da terapia, né? Assim, o que leva as pessoas a buscarem terapia, quais são as etapas da psicoterapia, como é que se dá a relação entre terapeuta e paciente, como se dá esse processo de transformação através do trabalho terapêutico. E no último livro eu vou falar sobre a questão da espiritualidade, como, dentro de uma abordagem terapêutica, abordagem analítica, nós acolhemos as questões espirituais dos pacientes e de que modo esse trabalho pode ser útil ao desenvolvimento dele. Porque, como eu coloquei, né, a religião ou a espiritualidade, ela muitas vezes pode estar a serviço de uma neurose, né, de um processo de adoecimento, mas muitas vezes também está a serviço do desenvolvimento e de um aprimoramento da personalidade daquela pessoa. Eu costumo dizer que não é nem a religião em si, mas é a forma como a gente pratica o processo, tá? É claro que existem religiões que são mais fechadas, são mais dogmáticas, né? Que parece que não dá muita margem para a gente se relacionar ali e a gente poder refletir e questionar. Mas eu acho, pela minha experiência clínica, pelo que eu já li, eu acho que a questão não é tanto a religião. A questão é mais como a gente pratica a religião. Então, a forma como a gente pratica já fala muito sobre o modo que a gente é, sobre as nossas próprias dificuldades, sobre as nossas próprias neuroses. E aí isso vai contribuir para o nosso processo de adoecimento. Então, a gente precisa ter essa consciência, né, como espiritualistas, transcendentalistas, que eu acho que é a perspectiva da maioria do grupo aqui, de que nós precisamos ser uma referência, né? Precisamos dar exemplo. Não precisamos ser perfeitos, né? Eu acho que todo mundo aqui já sai daqui da live com esse entendimento sobre a diferença entre perfeição e interesse. A gente não precisa ser perfeito, mas a gente precisa se aperfeiçoar para a gente ser uma pessoa melhor para nós mesmos, para as pessoas com as quais a gente convive, para servir a Deus, enfim, para a gente poder se autorrealizar, né? Essa é a palavra-chave, autorrealização. E o Jung fala algo muito importante, ele diz, não existe autorrealização sem um reconhecimento e o trabalho de integração de nossa própria escuridão. Não existe. Ninguém vai se autorrealizar se iluminando instantaneamente, se tornando uma pessoa santa, nada disso. Pelo menos na perspectiva analítica, não existe isso. Tudo é um processo gradual, que na medida que você vai tomando consciência de quem você é em diferentes níveis, né? E integrando isso à sua personalidade, você consegue ser uma pessoa mais inteira e aí o trabalho de autorrealização ele vai sendo feito de uma forma mais consciente e elaborada. Tá certo, pessoal? Então, acho que é isso que eu traria para vocês no primeiro momento. Então, eu mostrei o Refazendo a Alma, né, que é esse terceiro livro aqui. Eu tenho mais dois livros, que é o Conexões Sagradas, que é um livro mais dentro da tradição védica, onde eu vou fazer uma análise psicológica de 3 histórias da nossa literatura, o chamado Bhagavata, que é a história de Narada Muni, Prahlada Maharaj e Dhruva Maharaj, esse livro aqui. Então, eu reconto essas histórias com o texto original do Bhagavata, eu reconto fazendo análise dos conflitos, das situações desses personagens que têm em comum o fato de terem tido um encontro com a suprema personalidade de Deus, né? E o segundo livro é o Ser Mais Inteiro, que eu vou discutir esse tema da inteireza, né? Falando especialmente sobre essa dimensão da sombra na psicologia junguiana, que é justamente essa dimensão onde existem qualidades, né, que a gente não quer reconhecer, não quer aceitar, mas que muitas vezes são qualidades que podem ser usadas também de uma forma positiva, desde que a gente consiga aprender a lidar com a nossa sexualidade, com a nossa raiva, com a nossa ira, né? Então, nós somos humanos, não podemos existir sem raiva, sem ira,
ser um exercício de uma sexualidade. Tudo isso faz parte da nossa condição. O problema é como a gente lida com isso, como a gente regula essas energias, né? De uma forma que isso possa ser favorável ao nosso desenvolvimento. Então, nesse livro eu vou trazer um pouco essa perspectiva. Tá bem? Então é isso, pessoal. Eu acho que por enquanto é isso. Se vocês quiserem fazer perguntas, comentários, eu estou à disposição. Sinta-se à vontade para perguntar, tirar dúvida, querer saber mais sobre os livros, né, de Hermano Trineto. Eu agradeço bastante, Hermano, né, da sua participação, essa conexão conosco, né, explicando. É uma linha até parecida com as explicações do Devananda Prabhu, que está sempre assim conosco, falando exatamente das abordagens que você trouxe, né, nesse momento. Prabhu, eu queria parabenizar você por esse trabalho maravilhoso que você está fazendo, porque, primeiro, um psicólogo que tem a dimensão espiritual traz toda a diferença para o mundo, porque nós somos almas, nós somos a mente é o corpo sutil, né, o falso arrâncara, e se não tiver essa dimensão espiritual, a cura não é completa, né? Sim. E é muito bom ter uma pessoa como você que faz o intermediário entre a vida condicionada, que é a vida que a gente tem que, né, tem que enfrentar, e a parte espiritual, né, da Bhakti pura que está aí. Então, você faz essa ponte, eu acho maravilhoso, para trazer as pessoas para uma abordagem realista, prática, né, da vida. Acho muito bom. Isso. Muito bom, Matagia, a senhora ter comentado isso, porque, assim, no trabalho terapêutico, eu não estimulo o exercício da espiritualidade para um paciente se isso não é importante para ele num primeiro momento, sabe? A gente vai trabalhando de acordo com a demanda do paciente. E tem pacientes que eu trabalho muito essa questão da dimensão espiritual, pacientes de outras religiões, logicamente, né? Pacientes ubandas, espíritas, católicos, que espontaneamente eles trazem esse conteúdo em seu discurso como algo importante para eles, ou como algo também que pode estar atrapalhando o desenvolvimento deles, né? E aí, logicamente, a gente vai dar um acompanhamento a essas questões. Mas tenho também pacientes materialistas, ateístas, que nunca falaram de religião, e eu também não falo. Mas o que eu observo comumente é que quando as pessoas, principalmente que têm uma vertente mais materialista, se sentem em situações de adversidades, crises maiores, muitas vezes são momentos oportunos que abrem nelas a possibilidade de pensar na espiritualidade, sabe? Então, muitas delas se sentem inclinadas a buscar um caminho espiritual que possa ser uma alternativa, né, para um suporte, um apoio àquele momento de aflição delas. Então, quando elas espontaneamente começam a trazer essas questões, qual o sentido da vida, qual o propósito, né? Por que que a gente sofre tanto? Quando elas começam a trazer essas questões, então muitas vezes já é um terreno propício para que elas analisem a vida delas não apenas pelo viés do materialismo, mas sim por outras perspectivas. E aí, muitas vezes, a gente vai introduzindo, de acordo com a demanda do paciente, entende? Porque a gente não pode violentar o paciente. A gente não pode fazer algo que o paciente não está pronto, digamos assim, ou que não é uma necessidade dele. Né? Eu tenho as minhas crenças, eu tenho a minha formação espiritual e religiosa, mas eu preciso respeitar a subjetividade daquela pessoa que chega até mim em busca de auxílio. Eu preciso respeitar isso. Mas, se ele dá uma abertura, então a gente começa a trabalhar essas questões sob esta perspectiva, né? E é interessante que com devotos, né, que eu acompanho e já acompanhei em processo terapêutico, é interessante porque realmente a gente vai fazendo pouco isso que a Mataji colocou. A gente vai trabalhando as questões de condicionamento dessa pessoa e também eu vou trazendo algumas coisas da consciência de Krishna para a gente refletir junto. Então é interessante porque fica um trabalho um pouco mais integrado, digamos assim, né?
Então, sempre que é possível, né, sempre que eu tenho uma abertura, eu procuro, sim, valorizar essa dimensão da espiritualidade nos pacientes, certo? Então, foi bom a senhora ter comentado esse ponto. É engraçado que o Devananda Prabhu faz exatamente como você, ele é astrólogo védico, e ele lida com a pessoa onde ela está, se ela é ateísta, se ela é isso, aquilo, ela, né? Só se a pessoa quer ir mais longe, aí ele apresenta, senão tem que lidar, né, com a realidade da pessoa, né? É isso. Exato. Compreender o ser, né? Para, a partir dessa compreensão de autoanálise, fazer o caminho, né? Exato, porque muitas vezes o paciente, a gente vê muito isso em processo terapêutico, às vezes o paciente, depois de um tempo, ele sabe o que ele tem que fazer, mas ele não consegue ainda. Então, a gente não pode colocar o paciente numa condição que, de repente, ele vai tomar uma decisão, mas ele não tem estrutura emocional, ele não tem suporte, maturidade ainda para sustentar a decisão. Porque agir, se decidir, é algo até fácil fazer. O difícil é sustentar, é o modo da bondade, né? A paixão, a ação é fácil. A ignorância, a destruição, mais ainda. Mas a sustentabilidade de uma decisão é modo da bondade. E o modo da bondade é um modo mais difícil de ser cultivado. Então, às vezes, o paciente sabe o que tem que fazer, mas não está pronto. E, às vezes, pelo menos eu tenho essa experiência, às vezes eles até se angustiam, assim, mano, mas eu sei o que eu tenho que fazer, não consigo. Eu falo, calma, vamos criar a base de sustentação, vamos criar um ego mais bem estruturado, uma condição melhor para que você possa tomar essa decisão lá da frente, e você vai tomar no seu tempo, não precisa se angustiar. Então, é muito importante que a gente trabalhe e que o paciente ele se sinta devidamente pronto. Aí, nesse momento, nada vai segurar ele, para que ele tome as decisões que ele considera favoráveis à sua vida, entende? Mas é necessário que haja esse processo de maturação, tá? O trabalho clínico é um trabalho de maturação do ego, de maturação da personalidade. E aí, quando essa personalidade está devidamente mais maturada e decidida, aí as decisões, os passos que ele tem que tomar vão ficar mais fáceis. A Devi, porque nós estamos para o preparo da cerimônia védica, nesse momento, a Sim. Devi vai se retirar. Então, alguém mais quer fazer alguma pergunta? Algum esclarecimento? Então, você quer falar mais um bocadinho dos seus livros, onde conseguirmos, né, onde podemos ter essa conexão, né, eu estou com esse aqui, muito bom, recomendo a vocês. A Ok, gente já falou um Tulasi. pouquinho. Então, eu encaminhei a Mata de Tulasi, né? Eu tenho um arquivozinho que contém os 3 livros, né? Um catálogozinho, aí lá tem os valores, tem o Pix e tudo. Eu faço envio para todo o Brasil, tá? Então, vocês podem pedir que o envio é feito normalmente por correio, chega direitinho. E assim, a ideia desse trabalho é justamente fazer uma aproximação, né, entre o saber da consciência de Krishna, o saber da espiritualidade, com o conhecimento da psicologia. Porque assim, mais do que nunca, né, a gente percebe que não adianta a gente conseguir se estruturar no mundo, a gente ter um bom salário, a gente ter uma casa bacana, a gente ter tantas condições materiais favoráveis, se internamente a gente não está bem ajustado, né? Se internamente a gente não está minimamente organizado para que a gente possa viver a nossa vida. Então, saúde mental hoje não é um capricho, não é um artigo de primeira necessidade, né? Principalmente nessa era de Kali, que é uma era tão difícil, tão turbulenta, tão cheia de problemas e dificuldades, como fala o Bhagavata, né? Então, eu acho que investir em saúde mental hoje é algo muito importante para que a gente possa conseguir viver a nossa vida com mais qualidade de vida,
física, mental e espiritual, né? Então, acho que isso é um trabalho importante, e a ideia, assim, a minha perspectiva, né, profissional e como escritor, é poder distribuir um pouco, né, levar para as pessoas um pouco dessa consciência de olharem mais para elas mesmas, né, de investirem no trabalho de autoconhecimento e de aprimoramento pessoal, porque isso vai libertá-las de muita coisa que às vezes oprime e a própria pessoa não consegue sozinha superar, né? Então, essa é a minha perspectiva, né, de poder ajudar um pouco nesse sentido. Esse ponto é fundamental, né? Muito importante, né? Essa observação. Muitos de nós, às vezes, enfrentamos determinadas dificuldades e é acreditar que não há solução, né? E o caminho é a observação de si próprio e procurar galgar, né, um caminho de elevação espiritual, de certa forma. Exato, Tula-se. E às vezes, assim, a gente sabe que falar, conversar por si só já é algo terapêutico. Às vezes a gente tem um amigo mais próximo, tem uma pessoa mais confidente, um esposo, uma esposa, onde a gente consegue se abrir, né, revelar o que está dentro da gente, e isso a gente já percebe que às vezes alivia um pouco, né? Mas o trabalho terapêutico é um pouco diferente, porque além da fala ter esse efeito terapêutico, a pessoa que a gente está falando, o terapeuta, ele é um profissional, né, devidamente capacitado para ouvir certas coisas e para devolver algo para o paciente que muitas vezes ele não está percebendo, né? Às vezes um amigo, uma pessoa próxima, não tem essa capacitação teórica para perceber certas coisas e muitas vezes pode até ficar constrangido, né? Por conta da vinculação ali afetiva, de proximidade. Mas o terapeuta não. Ele está ali preparado para, a partir da fala, né, das questões trazidas do paciente, devolver esse discurso ao paciente e construir junto um caminho para que ele possa se desenvolver, né? Então, o recurso da terapia tem essa vantagem considerável, que um terapeuta ele vai ter essa capacidade de poder ouvir, de poder perceber, um bom terapeuta, né? Ouvir, perceber e fazer intervenções que ajudem o paciente nesse processo dele de autodesenvolvimento. Então, assim, Ok? ok, vamos então encerrar, né, a palestra. Se alguém tiver mais alguma pergunta, ainda estamos em tempo, né, que se tem alguma curiosidade. Então, tá, encerramos. E eu vou fazer uma divulgação, pedindo permissão dos livros lá no grupo, Sim, explicando. Depois, a gente se interage mais para poder sabermos relacionado a valores, alguma coisa, né? ok. Transporte e tal. Obrigado, Tulassi, mais uma vez pela oportunidade, a todos que compareceram, tá? Se alguém quiser o meu contato também de WhatsApp para tirar alguma dúvida, algo mais de ordem pessoal também, eu estou à disposição. E também, em outros momentos, né, para outros temas que vocês tenham interesse, temas de relevância para o grupo, se vocês quiserem também, em outro momento, uma outra palavra, eu estou à disposição, tá certo? O que importa é a gente trocar experiência e, né, cada um poder contribuir, porque todo mundo pode contribuir com algo, né? Então é importante que haja essa troca, Eu vou passar o teu contato no grupo, tá tá? certo? E pedindo também permissão para te convidar para participar também de outro grupo, tá? Sim, tudo bem. Então, muito obrigada pela sua participação nesse momento e até mais, né? Até mais. Muito obrigado, viu? Hare Krishna. Hare Krishna. Se quiser continuar conosco, a gente vai dar agora início a um Ok. sadhana, Muito o obrigado. ritual do Mahamantra, tá? E se quiser ficar mais um bocadinho, e daqui a pouco, às 19h30, temos a cerimônia védica. Ok. Namastê, eu vou tentar aqui encerrar a gravação, não sei se a Dave ainda está aí, só um minutinho.